Meus atletas, começando mais um vídeo aqui no canal. Obrigado a todos que deixam like. Antes de tudo, deixa seu like mais uma vez, se inscreve, vai fortalecer muito o canal para a gente continuar falando do giro de todas as rodadas. E nesse vídeo a gente vai falar sobre uma análise geral aí de todos os times do Brasileirão, sobre o encerramento do Brasileirão, para ser mais preciso. Bem, quem ficou bem, quem ficou mal, qual time levou vantagem em relação à arbitragem. E a minha primeira análise do Brasileirão Betânia 2025, eu começo dos times da zona de rebaixamento, que foram rebaixados, né? Em 20º nós temos o Sport Recife, Juventude, Fortaleza e Ceará. Cara, esse campeonato ele foi marcado por ser decidido praticamente na última rodada. O Inter se salvou por um ponto da zona de rebaixamento. O Inter que trocou de treinador aí há 2 rodadas para acabar o campeonato. O Abelão, que deu aquela declaração polêmica há 2 semanas atrás, mexeu um pouquinho ali, deixou o ambiente um pouco mais conturbado do que estava no Inter, porém conseguiu salvar o Internacional. O Abelão que não fica para 2026. Então nós temos o Inter, logo em seguida o Vitória. O Vitória, ele fez uma campanha nessa reta final aí, uma campanha de time vencedor mesmo. Tropeçou ali contra os grandes, mas contra os times que ele tinha que ganhar, ele acabou ganhando, se salvou aí, porém, ficou bem próximo. O Vasco, decepcionante. E aí, temos outra decepção, que é o Corinthians, o timão aí, o time do povo. Corinthians, cara, se tivesse mais 2 rodadas, eu acredito que o Corinthians cairia. O Corinthians caiu muito de produção nesse final de campeonato. A gente não sabe o que acontece com os grandes de São Paulo, principalmente Corinthians e São Paulo, que vem numa decaída aí. A gente sabe que tem a questão financeira que conta muito, porém, a gente precisa dar uma alavancada nesse futebol paulista. Por outro lado, vamos continuar falando dos 4 que caíram. Bom, Ceará. Ceará não sei se foi decepcionante, lutou muito para não cair, mas o Fortaleza foi uma decepção, cara. Confesso que o Fortaleza, ele é um time que ficou 7 anos aí na Série A. É um clube, né, que estava reestruturando, que tem um presidente de pulso. A gente não sabe se foram as contratações, se foram os erros durante a temporada, se foi começar ali na Sul-Americana no início do ano, se isso pode ter atrapalhado o Fortaleza. Mas Fortaleza caiu mais uma vez, depois de 7 anos, bateu o recorde de times nordestinos na Série A, caiu novamente. Quando é um clube que não é um clube muito grande, de muita expressão, é muito complicado ficar na Série A, cara. Série A aí que tá cheio de fatores para você se manter na Série A. Até, ó, nós vemos aqui acima da zona de rebaixamento, nós temos considerados gigantes, né? Já foram gigantes do Brasil. Nós temos 5 clubes gigantes que tá acima da zona de rebaixamento aí, ó. Internacional, Vasco, Corinthians, Santos e Atlético Mineiro. Cara, essa zona da degola aqui é perigosa demais. Entre o 16º e o 11º. É bem perigoso, porque você vê o que separa o Bragantino e o Atlético Mineiro, que está aí empatados em pontuação. 48-48. Do Ceará, que foi rebaixado, são apenas 5 pontos, cara. 5 pontos. Não são nem 2 jogos. Ou melhor, são 2 jogos, né? Um empate e uma vitória. Ou um empate e uma derrota. Poderia cravar aí um Atlético Mineiro na zona de rebaixamento ou um Bragantino. Então, Campeonato Brasileiro, mais uma vez, disputadíssimo. E agora eu vou falar um pouquinho dos times, dos clubes que se classificaram aí para Libertadores e pré-Libertadores. O Flamengo, mais uma temporada assim, acima da média do Flamengo. De verdade. Terminou com 79 pontos. Não foi um campeonato tão fácil para o Flamengo, porém, eu digo acima da média porque do meio para o final, o Flamengo teve uma regularidade muito boa. Então, no final, ele ganhou de muitos times. Ontem acabou empatando com o Mirassol, né? É real. Empatou o jogo contra o Mirassol. É difícil demais. Foi difícil para a maioria dos clubes ganhar lá em Mirassol. Porém, o Flamengo começou ganhando e o Mirassol buscou um empate. Campanha histórica também do Mira Madrid. O Palmeiras, decepcionante. Decepcionante a temporada do Palmeiras. Decepcionante por quê? Porque é o único time que poderia estar batendo de frente com o Flamengo. Decepcionante porque foi vice pro maior rival, pro Corinthians. Foi vice também 3 vezes, acabou sendo vice 3 vezes pro Flamengo. Então, 2 vezes pro Flamengo, né, perdão. Então, triste demais a temporada do Palmeiras.
E o Cruzeiro, cara, o Cruzeiro que veio da Série B, o Cruzeiro que tá aí com patrocínio gigante, o Cruzeiro que é um clube de Minas, o Cruzeiro ele esse ano, para um time que veio da Série B, é um time que se mostrou que pode chegar mais longe. Entendeu? Aí você fala, pô, por que o Botafogo era ano passado e acabou não chegando? O Botafogo tá na pré-Libertadores, zona de classificação da pré-Libertadores, é um clube que vai brigar novamente pela Libertadores no ano que vem. Botafogo, Bahia, minha opinião, é o que eu vejo sobre 2026. É um campeonato que a gente poderia ter esperado mais de clubes como São Paulo, de clubes como o Grêmio. O RB Bragantino é uma empresa, bate lá em cima, depois bate lá embaixo, porém tira ponto de muito time, né? Bom, Fluminense também, surpresa, grata surpresa, campeonato do Fluminense. Então, campeonato que é uma temporada de 2025 que vai deixar uma lição para alguns clubes. O Palmeiras é um deles. Não pode perder ponto para clubes do G6. Se você quer ser campeão, você tem que ganhar dos melhores. Entendeu? Então, a missão do Palmeiras ela foi bem, porém foi decepcionante. De fato que precisa sim ganhar de clubes grandes se você almeja ser os melhores. Quer estar entre os melhores? Tem que ganhar dos melhores. Pô, mas como você fala isso, o Palmeiras está em segundo. Se ganhasse do Flamengo, se ganhasse do Flamengo, se ganhasse do Mirassol, se ganhasse do Cruzeiro, estaria em primeiro. Entendeu? Então é por isso que a gente fala que foi boa, porém, pelo investimento, 700 milhões, poderia ser melhor, muito melhor. Essa foi a minha análise de alguns clubes da zona de rebaixamento, que foram rebaixados, vão jogar a Série B em 2026, dos clubes classificados para a Libertadores e também um pouquinho da galera que está ali no meio de tabela. Essa é a minha visão de futebol. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Oliveira Fute 98. Até a próxima. Valeu, meus atletas.